Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste. Dando continuidade ao nosso seminário em estudos avançados em esporte adaptado, da nossa disciplina de pós-graduação. Hoje nós vamos ter a presença do Dr. Alan Santos, que é da Medicina Nuclear, da FCM, do HC, e da professora Mariane Borges, que vai falar um pouco sobre composição corporal em pessoas com lesão medular. Então nós teremos dois momentos. O primeiro momento o Dr. Alan apresenta, e depois no segundo momento a professora Mari faz o encerramento. E aí nós abrimos para as questões. Então podem enviar a quem está nos assistindo, pode estar enviando pelo site as perguntas e depois no final a gente filtra e faz as perguntas aos palestrantes. Então muito obrigado, Dr. Alan, por ter aceitado o nosso convite e convido o senhor para fazer a sua exposição. Bom dia a todos aí, obrigado, Gorla, pela oportunidade, obrigado também a Gabriela, a todos que organizam esse curso, né? Bom, eu vou falar sobre a avaliação da composição corpórea por DEXA, por densitometria óssea. Bom, a composição corporal é a proporção entre os diferentes componentes corporais e a massa corporal total. E ela é normalmente expressa pelo percentual de gordura e de massa magra no corpo. Existem vários objetivos de você estudar a composição corporal de um indivíduo, né? Os principais deles são de identificar eventuais riscos para a saúde que possam advir de uma composição corporal não ideal. Então aí a gente pode ter desde problemas com a quantidade de tecido adiposo, ou o volume da massa muscular, ou até da massa óssea. Além disso, a distribuição dos componentes corporais também podem ter implicações na saúde. Já é sabido, por exemplo, que o acúmulo de gordura no abdômen é muito mais arriscado e traz muito mais risco de doença coronariana do que em outras partes do corpo. Com base nesses resultados, é possível que os médicos, os profissionais de educação física e os nutricionistas prescrevam e façam uma reavaliação do tratamento mais personalizada e adequada ao programa de treino esportivo ou nutricional, para que vocês e o paciente consigam alcançar as alterações na composição corporal pretendidas. E, por fim, também conhecer a composição corporal e a forma como ela evolui pode motivar o aluno, o paciente ou o atleta na adesão ao treinamento esportivo ou nutricional. Bom, a principal consequência, pelo menos a que causa mais preocupação atualmente com relação à alteração da composição corporal, é no caso de obesidade, né? Como todo mundo sabe, né? A obesidade se tornou uma epidemia global, um problema de saúde pública, e está muito correlacionada a diversas doenças, como, por exemplo, a coronariopatia, né, que é a doença das artérias coronárias, que causa frequentemente o infarto no miocárdio, a hipertensão arterial, a diabetes, o aumento do colesterol e alguns tipos de câncer. Embora a obesidade seja realmente o maior problema de saúde pública, é preciso lembrar também que a magreza excessiva também traz riscos à saúde. Mudando agora de compartimento, quando a gente analisa a massa muscular, a gente pode identificar que a perda de massa muscular, a sarcopenia, também pode trazer danos à saúde. Isso acontece em algumas populações especiais, como, por exemplo, os pacientes que estão imobilizados ou que tiveram lesão medular, e nas populações geriátricas, que com o envelhecimento passam a perder massa muscular. Uma outra implicação na alteração da composição corpórea está nos ossos. Quando o indivíduo perde massa óssea, ele desenvolve a osteoporose, portanto aumenta o seu risco de fratura. A fratura, principalmente numa população mais idosa, tem consequências de perda de qualidade de vida e até mesmo de mortalidade. E, por fim, pode ser interessante também para os atletas conhecer e adaptar a sua composição corpórea de acordo com a modalidade esportiva que ele pratica.
Bom, existem diversos métodos de avaliação da composição corpórea, né? Um método direto seria aquele em que, depois da dissecção do cadáver, cada componente corporal é diretamente medido, e os que, claro, dá para usar na prática clínica, que são os indiretos ou os duplamente indiretos, né? Vou falar rapidamente sobre alguns deles, com ênfase maior na densitometria de dupla energia. Então, a primeira forma de avaliar a composição corpórea seria por uma medida antropométrica, né? E o índice mais conhecido é o índice de massa corporal. Vocês todos conhecem, é um índice de determinação rápida e está ao alcance de qualquer pessoa. Ele é bastante usado em estudos epidemiológicos porque está bastante documentado que existe um risco crescente à saúde associado a valores crescentes de IMC. Então, a partir de 25 quilos por metro quadrado, o indivíduo recebe a classificação de sobrepeso, e a partir daí, à medida que esse índice aumenta, o dano à sua saúde fica mais grave. Só que esse índice tem uma limitação, que vocês conhecem, que é que um IMC saudável pode não corresponder a uma composição corpórea saudável. Isso acontece com os indivíduos que são conhecidos como falso-magros, né? Eles têm um peso corporal dentro do correspondente à sua altura, são eutróficos, mas a sua massa corpórea tem uma grande prevalência de gordura. Portanto, ele tem riscos à saúde por excesso de gordura, mas isso não é detectado pelo IMC. O oposto também acontece quando o indivíduo tem um IMC classificado como não saudável, mas ele tem um percentual de gordura dentro da faixa recomendada. Isso acontece principalmente nos atletas que têm grandes massas musculares. E um outro problema do IMC é que ele não é muito sensível às alterações da composição corpórea em programas de atividade física. Então, algumas vezes o paciente não perde peso durante uma atividade física, a prática de exercícios, mas ele está trocando gordura por massa magra, e isso não é detectado pelo índice. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa distorção, né? Dois indivíduos com a mesma altura e o mesmo peso, e com o mesmo IMC, sendo que um tem um predomínio de tecido adiposo, enquanto o outro tem de massa muscular. Bom, uma segunda forma de avaliação da composição corpórea são as dobras cutâneas, né? que vocês também conhecem, e que são feitas medidas da espessura das dobras em pontos específicos do corpo, usando aí compassos de dobra. Existem várias técnicas, né? Essas medidas de espessura são colocadas em equações, e assim o percentual de gordura é estimado. Existem problemas de acurácia com essa técnica, porque os pontos de medida são considerados representativos de todo o corpo, e isso nem sempre corresponde à realidade. E o principal problema dessa técnica é que ela avalia apenas a gordura subcutânea. E a massa de gordura corpórea, ela é o resultado da soma da gordura subcutânea com a gordura visceral, que fica no interior do abdômen, por exemplo, e que não está acessível à avaliação por esse método. Apesar disso, é um método de acurácia razoável, né? Ele se correlaciona, tem um índice de correlação de 0,8, com técnicas mais acuradas. Ele é bastante subjetivo, os resultados dependem da técnica de quem está fazendo a medição, por isso a sua reprodutibilidade é comprometida. É difícil você comparar os resultados obtidos por avaliadores diferentes. Mas ele é bastante fácil de realizar, é muito disponível e tem um custo muito baixo, por isso não deixa de ser uma modalidade de avaliação interessante. Bom, uma outra forma de avaliar é pela impedância bioelétrica, né? Esse método ele vai medir a impedância corpórea a um fluxo de pequena corrente elétrica alternada. Então, o que você vai aplicar um fluxo de energia baixa ao indivíduo e você vai medir a resistência que o corpo dele provoca a esse fluxo. O problema dessa técnica é que ela se baseia em várias premissas, né? A primeira delas é que ela considera o corpo humano como constituído por longos cilindros e assume que a corrente elétrica vai fluir pelo componente corporal de menor resistência, que é a água.
Bom, com base nisso, medindo a resistência do corpo à transmissão desse fluxo de energia, ele estima o volume de água corporal que aquele fluxo de energia teve que atravessar. E com base nisso, ele então estima a massa magra, assumindo que ela é composta por 73% de água. E aí, como o peso corpóreo do paciente é conhecido, é possível estimar, por fim, a massa de gordura. Então, um dos problemas desse método é que ele se baseia em múltiplas premissas que podem não ser verdadeiras. Um outro problema é que ele sofre grande influência do grau de hidratação do paciente e do local de colocação dos eletrodos. Mas também é um método fácil, os equipamentos são portáteis, tem baixo custo, não é invasivo e é bem tolerado pelo paciente. Bom, esses dois métodos, que são os que são mais frequentemente realizados, eles, quando feitos adequadamente, com a técnica correta, eles têm uma margem de erro de 3 a 4% para mais ou para menos no percentual de gordura corporal. Então, por exemplo, se você obtém com esses métodos uma massa de gordura em torno de 15%, significa que, na verdade, ela pode variar de 11% a 19%. Se a gente pegar um indivíduo médio, né, de tamanho médio, isso faz com que a massa magra desse indivíduo tenha uma margem de erro de 2,5 a 3,5 quilos para cima, para mais ou para menos. Então, esse indivíduo, se nós medirmos por impedância ou por dobra cutânea, acharmos uma massa magra de 50 quilogramas, a verdade é que ele pode variar de 46,5 a 53,5 quilos. Né? E aí, assim, fica fácil da gente perceber que essa acurácia não é suficiente, porque quem de nós compraria uma simples balança de banheiro se aquele peso pudesse ter 3 quilos para mais ou 3 quilos para menos do que o que ele representa. Né? Então, são ferramentas interessantes, mas que têm essa limitação de acurácia. Quando você pretende usar essas informações em pesquisa, aí a acurácia fica mais importante. E aí a gente tem que partir para métodos com acurácia mais elevada. Por muito tempo, né, a pesagem hidroestática foi considerado o padrão de referência, o método ouro. Né? Nesse método, o indivíduo é pesado primeiro fora da água e depois dentro da água. O princípio do método é o seguinte: como o músculo e o osso são mais densos do que a água, e a gordura é menos densa que a água, dependendo da composição corpórea do indivíduo, dentro da água ele pode ter pesos diferentes. Né? Então, fica fácil a gente entender esse conceito, porque se você pegar, por exemplo, 1 quilo de isopor e colocar numa piscina, ele vai flutuar, e se você pegar 1 quilo de chumbo, ele vai afundar por questão da densidade. Então, como a densidade da água é conhecida, você pode estimar ou conhecer a composição corpórea daquele indivíduo, conhecendo a diferença de peso dele fora e dentro d'água. A pesagem hidrostática tem uma boa acurácia, né, para avaliar a composição corpórea, mas exige equipamentos caros, acaba ocupando um espaço razoável no laboratório ou no local, porque precisa de um tanque, e o indivíduo precisa permanecer tranquilo enquanto estiver em completa imersão sob a água e com expiração máxima. Isso não é todo indivíduo que tolera. Né? E, além disso, ele precisa se adaptar a isso, então você tem que fazer várias medições até que ele se adapte a essa situação. E para algumas populações, por exemplo, para os pacientes com lesado medular, isso fica praticamente inviável conseguir realizar o método dessa forma. Então, a agitação que o indivíduo pode ter, a movimentação durante a pesagem dentro da água e a questão que é necessário excluir o ar residual nos pulmões e no trato gastrointestinal, trazem fontes de erro a essa metodologia. Então, aqui tem uma foto, né, dessa situação, em que o indivíduo tem que ficar completamente submerso e que, na população de interesse para nós aqui, acaba sendo inviável. E, por fim, né, antes de falar da densitometria, falar rapidamente sobre a pletimosgrafia de corpo inteiro, também conhecida por pletimografia de deslocamento do ar.
princípio é muito semelhante da pesagem hidrostática, só que aqui, ao invés de deslocamento de água, a gente está falando em deslocamento do ar. Essas câmaras fechadas, elas medem o volume corpóreo do indivíduo pelo volume de ar que ele desloca. Então, primeiro é medido o volume de ar com a câmara vazia e depois com a pessoa no seu interior. Esse método ele é mais tolerável que a imersão na piscina, então tem sido adotados por muitos centros em substituição à pesagem hidrostática, mas ele, embora tenha alta acurácia, o equipamento em si tem um custo bastante elevado. Bom, e agora então vamos entrar no assunto específico, né, da apresentação, e é com essa metodologia que eu trabalho, que é a densitometria por DEXA, né, que é a absorciometria de raio-x de dupla energia. O que a gente faz com essa metodologia? A gente expõe o indivíduo a 2 níveis diferentes de energia. Uma energia mais baixa, de 44 keVs, e uma energia mais alta, de 100 keVs aproximadamente. O nível de energia varia um pouco de fabricante para fabricante. E aí, como é que a gente vai obter a composição corporal depois dessa exposição? Esse método se baseia na observação de que cada tipo de tecido que compõe o corpo, por exemplo, o osso, a gordura e o músculo, eles têm uma capacidade diferente de atenuar o feixe de radiação. Então, quanto mais denso o tecido, por exemplo, o osso no caso, maior a sua capacidade de absorver e de atenuar a radiação. Tá? Então, esse é o equipamento que a gente tem lá na medicina nuclear. O paciente é colocado sobre essa mesa. Aqui embaixo a gente tem a fonte de radiação, né, a fonte de raio-x de dupla energia. E aqui em cima no braço a gente tem o detector, que vai detectar a intensidade de radiação que consegue atravessar o corpo do paciente. Então, repetindo, quanto mais denso for o segmento a ser avaliado, menor será a quantidade de radiação que vai conseguir atravessar o paciente. Tá? Então, aqui, mais uma vez, o princípio do método, né? Eu estou usando, então, um feixe de baixa energia, que vai sofrer uma atenuação principalmente pelo tecido ósseo e menos pelo tecido mole, porque a sua energia é suficiente para atravessar o tecido mole, mas não o tecido ósseo. E um outro feixe de alta energia, que, por ter uma energia mais intensa, consegue atravessar e ser atenuado de forma semelhante tanto no osso quanto no tecido mole. Então, essa diferença aqui entre a atenuação de um feixe de menor energia com o de baixa energia é que vai permitir que a gente conheça a composição em termos de osso e partes moles em cada segmento que a gente vai avaliar. A principal aplicação desse método é na avaliação da densidade mineral óssea. É para fazer o diagnóstico de osteoporose. Então, na maior parte das vezes, a gente usa o equipamento para conhecer a densidade mineral óssea em alguns segmentos do corpo do paciente. Né? E aí, o aparelho nos dá a densidade em gramas por centímetro ao quadrado do osso avaliado e permite, por alguns parâmetros, que a gente compare o resultado desse indivíduo com um adulto normal, que está no pico da massa óssea, e até com pessoas da mesma idade que ele. Então, assim, eu consigo saber se o osso daquele paciente tem a densidade que ele deveria apresentar. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver por que eu preciso de um feixe de radiação de dupla energia. Então, se a gente começar pensando na geração de um feixe de apenas uma energia, né, eu tenho aqui a fonte geradora de radiação e o feixe de raio-x. Na hora que eu interpuser um material, ou um paciente, ou um segmento corpóreo, essa radiação terá que atravessar esse segmento até chegar no detector. E aí, uma parte dessa radiação acaba sendo absorvida por esse material ou por esse segmento corpóreo. De forma que o que eu conseguir detectar depois do paciente estará inversamente proporcional à densidade do segmento que eu estou avaliando.
Tá? Então, é assim que a gente obtém a densidade mineral óssea com um feixe monoenergético. Qual que é o problema de usar apenas um nível de energia? É que eu vou considerar todo esse bloco aqui como homogêneo. Ele tem apenas uma densidade, né? Porque eu só expus ele a um nível de energia. Quando eu exponho a 2 feixes de energia, aí eu já consigo estabelecer diferenças na composição desse bloco. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um feixe mais fraco de 40 kevs, por exemplo, e um outro de 70 kevs. Se não tiver nada interposto entre a fonte e o detetor, eu vou detectar uma radiação de 40 kevs e uma outra de 70 kevs. Se eu agora interpuser, então, vamos supor, um paciente entre a fonte geradora de radiação e a de detecção, vai haver uma atenuação expressiva desses feixes. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse espaço aqui, a radiação atravessa apenas partes moles. Então, a radiação, o feixe que tinha 40 kevs, vai ser detectado apenas 0,358, né? 358. E no de 70 kevs, apenas 2,29. Quando o aparelho começar a estudar segmentos que tenham osso, que tem uma densidade muito maior, aí a detecção dessa intensidade vai refletir uma maior absorção. E assim, por medir essa intensidade de atenuação, é que o equipamento consegue inferir se naquele segmento tem mais osso, tem mais gordura ou tem mais músculo. Né? Dentro das partes moles, à medida que eu aumento o percentual de gordura, eu diminuo a atenuação do feixe de radiação. Isso quer dizer o quê? Quando eu estudo um segmento que está rico em gordura, boa parte da radiação consegue atravessar o paciente sem ser absorvida. Bom, agora como é que eu faço para medir os componentes corpóreos? Porque o indivíduo é composto por vários compartimentos, né? Você tem o compartimento mineral ósseo, o mineral não ósseo, glicogênio, proteínas, água e gordura. E eu só disponho de um feixe, de feixes de 2 energias diferentes, tá? Então eu não vou conseguir com esses 2 feixes diferenciar todos esses compartimentos. Então eu vou usar uma estratégia aqui que é transformar todos esses compartimentos em 2. Então, primeiramente, eu vou me preocupar com o fato de se naquele compartimento tem gordura e massa livre de gordura. E aí, como massa livre de gordura, eu vou englobar água, proteína, glicogênio e os minerais. No segundo momento, eu avalio se existe osso ou não no segmento avaliado. E daí, então, eu separo em 2 compartimentos. Um compartimento mineral ósseo e um compartimento de partes moles. Assim, depois dessas análises separadas, né, eu vou, por final, conhecer a gordura, o tecido magro, a massa magra do paciente e o conteúdo mineral ósseo. Então, num exame de avaliação de composição corpórea por densitometria, os resultados independentes do fabricante, em geral, são dispostos dessa forma. Né? Eu tenho as áreas de interesse, por exemplo, o membro superior esquerdo, o membro inferior esquerdo, o tronco, a avaliação do lado direito e por segmentos do corpo. Então, membros superiores, inferiores e tronco. E aí a gente vai medir com esse equipamento a capacidade de absorção dessa radiação. Então, se concentrar, por exemplo, aqui nas pernas, onde a absorção é maior, né, eu tenho um índice de recuperação menor dessa radiação, a gente vai ver que esse tecido, essa região é composta por uma maior quantidade de gordura. E o oposto acontece nos braços. Né? Eu tenho uma recuperação aqui
menor da radiação, e isso se traduz por um percentual de gordura nessa região menor do que nas pernas. Tá? E aí, por fim, o equipamento vai gerar um relatório que tem todos esses dados aqui de massa magra, de gordura em gramas, e o principal resultado, que é o percentual de gordura. Os equipamentos, em geral, comparam o resultado de um indivíduo a um banco de dados, e aí estabelece o percentual, o percentil que esse indivíduo está em relação ao banco de dados. Tá? Isso ele apresenta num gráfico também, então a gente vai ver que esse indivíduo em particular, para a sua idade, tem uma massa de gordura mais baixa do que a população em geral. Né? E esse resultado até confronta com o resultado do IMC dele, que mostraria uma obesidade de grau 1. Ele dá outros parâmetros também, principalmente de índices de adiposidade, de distribuição da gordura no corpo e de massa magra também. E aí, com base nesse percentual, a gente pode classificar aí o paciente em faixas saudáveis ou não saudáveis de massa gorda. Existem várias classificações, essa aqui é uma mais resumida. As mais completas fazem isso por faixa etária, além de por gênero. Então, de uma forma geral, para os homens, o ideal seria ter entre 5% e 25%. Como eu falei, isso muda um pouco de acordo com a faixa etária. Bom, e o que tem acontecido não só na literatura, mas na aplicação clínica, é um uso crescente da densitometria para avaliação da composição corpórea. E aqui eu coloquei as razões pelas quais eu acho que esse método tem se estabelecido como o método de referência na avaliação da composição corporal. O problema, uma dessas razões é, sem dúvida, o alto custo dos equipamentos e das técnicas envolvidas em medidas mais acuradas da composição corpórea. Então, é muito caro comprar um equipamento de pletismografia ou mesmo para pesagem hidrostática. Como eu falei aqui, a densitometria acaba por avaliar 3 compartimentos, né? Incluindo o compartimento ósseo, que normalmente não é avaliado nos outros métodos de composição corporal. O uso da densitometria também certamente não estaria mais amplo se os métodos de baixo custo tivessem uma acurácia maior. Né? Então, uma razão pelo uso crescente da densitometria é que esses métodos de baixo custo têm uma acurácia relativamente baixa. Uma outra razão é que os equipamentos usados para a avaliação da composição corporal são os mesmos que são usados para o diagnóstico de osteoporose. Então, o seu alto custo acaba sendo viabilizado pelo diagnóstico de osteoporose e não da composição corpórea. Então, por conta disso, existe uma maior disponibilidade de equipamentos de densitometria do que de pesagem hidrostática ou de pletismografia. Com os equipamentos atuais, a aquisição é bastante rápida, dura cerca de 5 a 10 minutos, e a taxa de exposição à radiação é também muito baixa. Então, a maior parte dos equipamentos expõe o paciente a 0,4 microsieverts de radiação. Isso para dar uma noção de o quão baixa isso é, a radiação que a gente se expõe naturalmente ao Sol é por ano de 2.400 microsieverts. Então, fazer um exame desse se expor a poucas horas de radiação solar. E é muito menos do que uma radiografia de tórax, por exemplo, que expõe a 50 microsieverts. Então, por isso, o método tem sido cada vez mais usado, porque é fácil de realizar, é confortável para o paciente, ele é bastante reprodutível, sofre pouca influência da habilidade do operador, e por conta desse uso no diagnóstico de osteoporose, ele tem um custo relativamente baixo para a avaliação da composição corporal. Agora, uma característica que eu pessoalmente acho bastante interessante, principalmente na população de para-atletas, né, é que, diferente dos outros métodos, aqui a gente consegue avaliar a composição de segmentos corpóreos isoladamente, o que não é possível com os outros métodos. E aí, por conta de todas essas razões, é que ele é atualmente considerado o método de referência em aplicações clínicas e de pesquisa.
mas ele também tem limitações, né? Então, dependendo do fabricante, a mesa de exame, a maca, suporta apenas até 130 quilos. Então, mais do que pacientes com um peso maior do que esse pode não ser possível avaliar, dependendo do equipamento que o serviço disponha. Quando o abdômen é muito espesso, tem uma espessura superior a 30 centímetros, ou é pouco espesso, inferior a 10 centímetros, a técnica também sofre prejuízo na sua acurácia. Quando o paciente também não consegue ficar completamente imóvel por esses 10 minutos, ou ele tem objetos metálicos no seu corpo, isso causa artefatos que também interferem na avaliação da composição corpórea. E assim como os outros métodos, ele também sofre alguma influência do grau de hidratação. Tá? Isso porque ele, para calcular a massa magra, ele também parte da premissa de que a massa magra é composta de 73% de água. E dependendo do estado de hidratação do paciente, esse valor pode aumentar ou diminuir. E agora falando especificamente do uso da densitometria na avaliação da composição corporal de para-atletas, né? Ele pode ser um método para demonstrar a perda ou o ganho de massa muscular e de gordura e de densidade mineral óssea numa população em que é difícil obter esses dados por outros métodos, né? Até o peso corpóreo, muitas vezes é difícil colocar o paciente numa balança para obter essa informação. Então acaba sendo uma ferramenta interessante para acompanhar a perda, a alteração da composição corporal desse tipo de atleta. Uma outra coisa importante é que eu tenho uma avaliação por segmento, e aí dependendo da deficiência que o paciente tenha, que o indivíduo tenha, isso pode ser muito interessante. Então, por exemplo, a gente já sabe, isso está documentado inclusive em estudos lá nossos, que os pacientes paraplégicos têm uma densidade mineral óssea e uma massa muscular menos comprometida no tronco do que nos membros inferiores, né? Enquanto que os tetraplégicos têm essa alteração da composição corporal em todos os segmentos. Uma outra coisa é que uma determinada atividade física pode ter efeitos diferentes nos diversos segmentos corpóreos, isso é especialmente verdade em para-atletas. Então, vocês podem conseguir estimular um segmento com uma determinada atividade e ter que buscar alternativas para os outros segmentos corpóreos. Existem também problemas nessa população, né? Eles frequentemente têm artefatos metálicos por hastes de fixação ortopédica na coluna, às vezes projéteis de arma de fogo, próteses ortopédicas, cânulas de traqueostomia. Esses artefatos eles vão causar erro na composição corpórea da região onde eles estão. Isso é preciso levar em conta também. E essa população tem alguns desafios, né? O posicionamento dos para-atletas nem sempre é fácil, né? Ele vai exigir aí do operador um pouco mais de cuidado. E alguns pacientes, como a gente já viu entre a população estudada, têm espasmos musculares, o que traz artefatos de movimentação. Então, junto aqui com os colegas da educação física, a gente já avaliou algumas populações de para-atletas, né? Um desses, eu vou comentar aqui rapidamente, que foram os atletas tetraplégicos que praticavam rugby, né? Então, a gente avaliou aí 13 jogadores que foram submetidos a um treinamento de aproximadamente 8 horas por semana. A gente fez 2 medidas da composição corporal deles e da densidade mineral óssea, uma no início do treinamento, outra depois de um intervalo médio de 8 meses. E aí, nesse trabalho, a gente conseguiu detectar que eles tiveram uma redução significativa da massa gorda no tronco, nos membros inferiores e também, de uma forma geral, no corpo inteiro. E que o aumento da massa muscular só foi significativo nos membros superiores, né, o que é esperado até pelo tipo de estímulo que é feito na prática desse esporte. Bom, então era sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade e deixo o meu contato. Por enquanto, obrigado, doutor Alain. Daqui a pouco ele volta para as questões.
E agora a professora mestre Mariane Borges vai dar continuidade apresentando uma parte do seu estudo no mestrado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui que estão nos assistindo pela internet, aos que estão aqui, agradecer o convite do grupo e agradecer ao professor. Eu vou também estar explanando um pouco sobre os métodos de avaliação da composição corporal, mas muito mais voltado para indivíduos com lesão na medula espinhal. Tá? É parte do meu trabalho de dissertação do mestrado. No primeiro momento, eu vou apresentar uma revisão de literatura, cujo objetivo principal foi detectar quais os principais métodos utilizados nessa população com lesão, os mais fidedignos, os melhores métodos, e observar também a aplicabilidade de métodos duplamente indiretos, como o caso de método de pregas cutâneas, e avaliar também, verificar quais as principais alterações que ocorrem nessa população na fase crônica da lesão. Tendo em vista que na lesão na medula espinhal a gente tem inúmeras alterações, principalmente logo após a lesão. Mas na fase crônica, o que de fato acontece? Então, a revisão tentou esclarecer esse ponto. E no segundo momento, o estudo original, que a gente avaliou a composição corporal segmentar nessa população, tentando verificar a aplicabilidade do método de pregas cutâneas comparando a densitometria óssea. Bom, como o professor apresentou, então a composição corporal nada mais é do que a fragmentação do peso corporal em seus diferentes componentes, e ter um monitoramento, a avaliação da composição corporal é fundamental para a saúde dos indivíduos e também para nós da área do treinamento, para monitoramento do treinamento. Na lesão na medula espinhal, ocorre uma série de alterações logo após, além dessas disfunções fisiológicas, as alterações neuromusculares e metabólicas, nós temos alterações na composição corporal. O que normalmente se observa? Um aumento da massa gorda corporal e uma redução da massa magra. Dessa forma, para responder quais são os métodos da avaliação da composição em indivíduos com lesão medular na fase crônica, nós realizamos uma revisão de literatura, cujas bases de dados foi ScienceDirect e PubMed, e nós encontramos 1.261 artigos. Tá? Desses 1.261, nós tivemos alguns critérios de inclusão e exclusão. Dentre esses critérios, os indivíduos não poderiam ser menores de 18 anos, os artigos deveriam ser originais, escritos na língua inglesa, e aí nós tivemos um total, após a leitura dos resumos, dos títulos, nós tivemos um total de 173 artigos incluídos. Após a leitura de títulos e resumos, restaram 153, e aí nós fomos excluindo de acordo com duplicação, artigos eram de revisão, foram excluídos, artigos onde a amostra era menor de idade, resumos, artigos na fase aguda da lesão, não eram na fase crônica, resultando em 38 artigos incluídos para essa revisão. Para facilitar a interpretação dos dados, nós dividimos nossos resultados e discussão em métodos da avaliação da composição corporal e a composição corporal, resultados quanto à massa gorda e à massa magra. Isso delineou a nossa discussão. Então, no primeiro momento, nós falamos só sobre os métodos e, no segundo momento, só sobre a composição corporal, dando enfoque a esses dois itens, essas duas variáveis. Dessa forma, nós tivemos todos esses métodos nos estudos. Dos 38 estudos, 29 utilizaram o DEXA para avaliação da composição corporal. Então, é um método válido não só para a população com deficiência, sem deficiência, mas também para indivíduos com lesão na medula espinhal. 6 estudos trouxeram a ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mais voltada para a avaliação da gordura visceral. Ressonância magnética é um método válido para, além da massa gorda e massa magra, principalmente a massa muscular. Só que ela demanda de um tempo muito grande para avaliação. Nós temos atletas que a gente faz a avaliação na ressonância, o tempo despendido é muito alto e também mantê-los parados, estáticos, é um pouco mais complicado. Então, é um método bom, muito bom, no entanto, tem essa limitação. Tomografia também é considerado padrão ouro para a análise da gordura visceral. No entanto, nós precisamos, assim como a ultrassonografia, uma pessoa especializada para estar realizando a análise. Tá?
E na pesagem endostática, nós tivemos um estudo só. Já é consenso que a pesagem endostática nessa população, assim como o professor citou, não é o ideal, porque nós mantermos o indivíduo com lesão estável na água é muito difícil. Tem que ter muitas adaptações que vão fazer com que o erro de medida seja maior ainda. Então, não é o indicado e só um estudo trouxe. Também a pletismografia só teve um estudo que trouxe ela, considerando um método válido. No entanto, a gente tem observado, a gente tem uma grande dificuldade em atletas com lesão, que é quanto à massa corporal deles. Esse método tem uma balança acoplada ao equipamento, só que é uma balança para pessoas sem deficiência, que não tem lesão, que a pessoa tem que subir nessa balança. E nesse caso nós não conseguimos colocar as pessoas com lesão em cima da balança, dá erro de medida. Então nós estamos com esse problema em relação ao body pod. E o DEXA é o mais utilizado. Então, dentre as principais, esses estudos trouxeram que é um método válido para avaliação dessa população. Ele tem também como principal vantagem a baixa radiação, fácil utilização e alta velocidade na aquisição dos dados. Como o professor citou, é uma avaliação rápida, em cerca de 10 a 15 minutos você tem o exame realizado. E como ele citou também, a questão da composição corporal segmentar, que nessa população com lesão medular é fundamental nós verificarmos segmentarmente quais as alterações nesse público. Só que tem também as suas limitações, que aumenta os tecidos moles devido à introdução de hastes de metais. Mas é um método mais adequado. Quanto aos métodos duplamente indiretos, a maioria dos estudos trouxe o IMC. Eles tentaram verificar, assim como na população sem deficiência, ele é um método que traz um indicativo de sobrepeso e obesidade. Né? E tentaram verificar se na população com lesão também isso é possível. No entanto, todos os estudos chegaram a um consenso que o IMC subestima o percentual de gordura na população com lesão medular. Então, eles sugerem que o IMC na lesão medular venha a ser reduzido para, quem sabe, poder predizer melhor essa questão da obesidade. Como o professor citou, o IMC ele não divide, não traz para nós as informações quanto à massa gorda e à massa magra. Então, também, ele traz um erro muito alto. A circunferência abdominal e a relação cintura-quadril também foram bastante citadas, consideradas métodos que são indicados para a gente verificar a questão de doenças como indicativo de doenças cardiovasculares e síndromes metabólicas. A circunferência abdominal ela se correlacionou com todos os métodos que a gente tem, DEXA, ressonância, com todos os métodos ela tem se correlacionado. Então, são indicativos muito bons para gordura visceral. E as equações de predição, dos 38, apenas 4 estudos trouxeram as equações de predição e tentaram verificar se elas conseguiam predizer o percentual de gordura, normalmente comparando com o método padrão ouro, que seria o DEXA. E aí, nesse estudo de Spunge, em 1995, eles avaliaram 12 tetraplégicos e usaram 8 métodos para análise da composição corporal. Dentre eles estava o DEXA, a bioimpedância, equações de Stay-Camp, e eles verificaram assim, eles colocaram cada uma das médias em cada um dos métodos. Então, cada método deu tais médias para essa população. E aí eles verificaram só se havia diferença significativa entre os métodos. E observaram que a equação de Stay-Camp, que usa 2 pregas e 2 circunferências, é uma equação válida porque não diferiu muito do DEXA. Mas a gente sabe que para dizer que a equação é boa, nós teríamos que fazer um pouco mais de análise estatística desses valores. Mas eles fizeram dessa forma e concluíram que uma equação poderia aí predizer o percentual de gordura nessa população. Assim como esse estudo em Modiayed, nesses 2 estudos aqui, eles observaram que o percentual de gordura por equações, eles subestimam, as equações subestimam o percentual de gordura, e eles aplicaram equações como de Jackson e Pólico, equações feitas para a população sem deficiência com atletas,
e mesmo assim disseram que elas não conseguem predizer de forma correta o percentual de gordura nessa população. Então, de fato, não é o mais indicado, mas é o que muitas vezes está nas nossas mãos, é mais fácil para se trabalhar. Alguns fatores que podem influenciar essa subestimação do percentual de gordura está que as equações foram desenvolvidas e validadas em populações sem deficiências. Então, elas levam um pressuposto de distribuição de gordura que na população com lesão medular é diferente, né? Outra coisa, qual método da equação foi validada? Tipo a equação de Durning, que um dos estudos utilizou, a equação de Jackson e Pollock, que foram validados em equipamentos como a pesagem hidrostática. E a gente já viu que não é o melhor método para essa população. Então, qual o método a equação foi validada? Vai ter influência também nessas equações de predição. E quais as pregas que a equação utiliza? Existem equações em que as pregas só são dos membros superiores, ou só tronco, enfim. Isso vai influenciar, sendo que se na lesão medular nós temos a maior parte da alteração nos membros inferiores. Então é outro fator que pode estar implicando nesses erros das equações. Quanto à composição corporal, os estudos todos trouxeram um aumento da massa gorda corporal, tanto na fase crônica da lesão também há um aumento da massa gorda corporal. As regiões inferiores são as mais afetadas devido à paralisia, né? E o nível da lesão, ele pode ou não influenciar. Assim, tem um estudo que trouxe que o nível de lesão influencia, os tetraplégicos têm maior massa gorda do que os paraplégicos, no entanto, teve 2 que não encontraram essa diferença significativa. Então, aí nós teríamos que estudar um pouquinho mais para dizer se de fato o nível de lesão influencia ou não. Quanto à idade e o sexo, sim, quanto maior foi a idade, e os estudos trouxeram maior aumento de gordura, o sexo feminino também tem maior gordura do que os homens, e o tempo de lesão influencia também na massa gorda corporal. Então, aumenta o tempo de lesão crônica, maior a massa gorda. No que se refere à massa magra, observa-se uma redução da massa magra em ambos os gêneros, as regiões inferiores sendo as mais afetadas. No entanto, se a gente pegar os estudos compararem indivíduos sem deficiência com deficiência, nos membros superiores, os indivíduos com deficiência têm maior massa magra. Isso possivelmente porque o cotidiano deles é só trabalhar o braço, né? Então, os membros superiores. Então, para a transferência de cadeiras, para o treinamento, o dia a dia deles é um trabalho com os membros superiores. Então, eles têm maior massa nos membros superiores. Essa perda da massa magra está acompanhada pela perda da massa óssea. Esses indivíduos têm um risco acentuado de osteoporose pela falta de tensão na musculatura nos membros inferiores. Então, há uma atividade mais osteoclástica do que osteoblástica, de reabsorção óssea, e acaba essa população tendo maior perda óssea. O tempo de lesão, os estudos trouxeram que ele diminui a densidade, então quanto mais tempo de lesão você tiver, menos densidade mineral óssea, e o nível de lesão também pode influenciar nessa redução da massa magra. Dessa forma, essa revisão nos mostrou que o DEXA é um método confiável e válido para avaliação da composição corporal em indivíduos com lesão. A lesão aumenta a massa gorda corporal e a lesão também diminui a massa gorda corporal. A massa magra corporal, perdão. Tendo em vista que o DEXA é o mais indicado, é o melhor, só que muitas vezes não é viável, nós tentamos verificar, então, a aplicabilidade do método de pregas cutâneas por segmento, visto que as equações a gente já viu que, a princípio, não são mais indicadas, e averiguar o perfil da composição corporal em atletas com lesão na medula espinhal. Para isso, nós tivemos uma amostra de 12 atletas, sendo 8 tetraplégicos praticantes de rugby em cadeira de rodas e 4 paraplégicos praticantes de handball em cadeira de rodas. Nós verificamos a antropometria, a massa corporal através de uma balança de piso com rampa de acesso. Então, primeiramente, o indivíduo, nós verificávamos a massa corporal total
do indivíduo e da cadeira, e logo após nós retirávamos e colocávamos só a cadeira para verificar a massa da cadeira. Subtraindo o valor a massa da cadeira, a gente chegou à massa corporal exata do sujeito. A estatura nós fizemos na posição supinada, de acordo com o protocolo do professor Gorla, e as pregas cutâneas, a grande maioria também na posição supinada. Por causa da cadeira, a gente não consegue fazer a suprilíaca, a abdominal, e também pode inferir em erros de medida. Se eles fizerem sentado, então o ideal é que eles façam na posição supinada. E nós utilizamos 9 pregas, o compasso de pregas cutâneas foi da marca Harpender, e também realizamos algumas circunferências. Para comparar o método da aplicabilidade de pregas cutâneas, nós realizamos o exame de densitometria óssea, que foi utilizado do DEX. Para análise estatística, verificamos a normalidade dos dados, as correlações foram vistas pela correlação de Pearson. Para verificar se havia diferença entre o grupo paraplégico e tetraplégico, a gente usou o TST de Student. Para verificar se havia concordância entre os métodos, as pregas ou não, nós utilizamos o teste de Blend-Altman, e o software utilizado para análise foi o R+. Aqui nós temos as variáveis quanto ao perfil da composição corporal de tetra e paraplégicos. Como eu falei, a gente usou teste T para verificar se havia diferenças entre eles para cada uma dessas variáveis, massa, estatura, IMC e percentual de gordura, e não foi encontrada diferença significativa. Tá? Para a análise das variáveis antropométricas e da composição corporal, nós dividimos por segmentos. Então, parte superior do corpo, tronco e parte inferior. Tá? Todas as variáveis foram analisadas. E, dessa forma, nós só encontramos diferenças significativas entre a prega tricipital e a circunferência do antebraço, tá? Para cada um dos grupos. Possivelmente aqui a prega peitoral tem relação ao maior acúmulo dos tetraplégicos nessa região, é porque eles têm menor massa muscular ativa nessa região. O paraplégico não vai ter esse problema, né? E no caso do tetraplégico, possivelmente a questão muscular influencia nesse resultado. Na composição corporal, a cada uma das variáveis a gente analisou por grupo também para verificar se havia diferença. Só foi encontrada a diferença aqui da massa magra e da massa magra total da perna direita. As outras não houve diferença entre os grupos. Tá? Alguns fatores nós fizemos correlações para ver quais fatores poderiam influenciar ou não na composição corporal desses sujeitos. E dessa forma a gente verificou que somente o tempo de lesão e a massa corporal são positivamente e significativamente correlacionadas com a massa gorda do tronco. Só a massa gorda do tronco. A gente tentou todas as variáveis, com todas as variáveis da composição corporal, e só encontrou essa influência. Então, aumento do tempo de lesão, aumento da massa gorda do tronco, aumento da massa corporal, também aumento da massa gorda do tronco. Para verificar a aplicabilidade dos métodos de pregas cutâneas, então todas as variáveis foram incluídas numa matriz de correlação. Então, todas elas foram correlacionadas. E as que apresentaram correlação maior de 0,70 foram incluídas em modelos de regressão linear. Tá? E dessa forma nós encontramos que a prega bicipital, subescapular e abdominal tiveram correlação com a massa gorda do tronco. Aí vocês podem perguntar, o que é a prega bicipital, se você fez por segmento? Por que a prega bicipital está aqui? Porque a gente não encontrou correlações satisfatórias. Então a gente foi tentando correlacionar todas as variáveis para ver o que nós conseguiríamos observar. Então encontrou que essas podem vir a predizer a massa gorda do tronco. Só que a gente sabe que para a gente propor uma equação de predição, mais ou menos cada variável que a gente incluir nessa equação tem que ter entre 20 a 30 sujeitos, 10 a 20 sujeitos. Então, se eu fosse propor uma equação utilizando a prega bicipital, subescapular e abdominal para predizer a massa gorda do tronco, eu teria que ter de 30 a 60 sujeitos no meu estudo. Então, eu não tenho esse número, né? Mas é possível a gente trabalhar novos estudos, observar isso com um maior N.
E aqui nós tivemos os resultados de concordância. Por mais que a concordância foi alta, a diferença aqui é de mais ou menos 6 quilos. Você tem menos 4.000, que aqui está em gramas, para 4 aqui. Então, a diferença é muito grande. Né? Por mais que ele tenha uma concordância alta, ele tem uma diferença muito grande. Dessa forma, nós observamos forte correlação da prega abdominal com a gordura do tronco, a bicipital. Isso se dá porque, primeiro, a região da prega abdominal, no caso, é a região do tronco, e porque nessa população nós temos um maior acúmulo de gordura, né? Principalmente na região abdominal. O fato da prega subescapular ter dado correlação é porque ela é um indicador de adiposidade central, além de expressar a gordura centralizada no tronco. Também a questão da prega tricipital e bicipital, elas são preditores de gordura corporal global ou periférica. Nós temos, no nosso estudo, só a prega bicipital que teve correlação com a gordura do tronco. Talvez isso possa nos dizer que tenha uma redistribuição de gordura aí na região da prega tricipital em lesados medulares, e por isso nós não tenhamos encontrado forte correlação da prega bicipital tricipital nessa população. Tá? Então, pode ser uma redistribuição aí de gordura que pode ter causado essa diferença. Conclusão, as pregas bicipital, subescapular e abdominal podem ser preditoras da massa gorda do tronco. Nós vamos ter que aumentar uma amostra para nós descobrirmos se de fato isso é verídico ou não. E quanto à análise segmentar, possivelmente uma investigação mais detalhada poderá ser mais representativa, que é um objetivo do meu próximo estudo. Analisar mais circunferências, mais pregas de cada região, de cada segmento, e aí, quem sabe, pelo volume corporal, a gente conseguir melhores resultados. Obrigada. Bom, agora nós temos aí tanto os alunos que estão aqui na sala, que podem fazer perguntas, peço que usem o microfone. E Bom, especificamente eu nunca estudei essa variável, né? Mas acho que a gente pode inferir que no tronco, tanto no tetraplégico quanto no paraplégico, existe uma tendência a maior acúmulo de gordura. Então, eu pessoalmente não acredito que haja uma diferença significativa. Claro que isso vai depender do nível de atividade da pessoa, né? Se você pegar um lesado medular que pratique uma atividade física, ele pode eventualmente ter uma redução da circunferência abdominal, porque ele altera toda a sua composição corpórea. Mas eu não acredito que no tronco no abdômen a gente observe diferença de acordo com o nível da lesão. No membro superior, né, acho que a Mariane também já mostrou, aí é diferente, né? Você tem uma tendência a maior acúmulo de gordura nos pacientes que estão tetraplégicos em comparação aos paraplégicos, que mantêm uma massa muscular e menos gordura no segmento superior. Professor Alan, o DEXA, para fazer em indivíduos amputados, existem estudos com indivíduos amputados ou atletas amputados, e se ele tem alguma correção para isso? Assim, os amputados representam um desafio, mas não é nenhuma limitação, né? Porque a ausência de um segmento corpóreo, ele vai ser detectado pelo equipamento. Então, esse segmento amputado não vai entrar no cálculo da
da massa. Então, os amputados podem ser avaliados sem problemas pelo DEXA. Mais alguma questão? Nós temos mais alguma questão de fora? Não? Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Alain pela disponibilidade de estar passando a sua experiência e os estudos com DEXA, a professora mestre Mariane Borges, que tem feito estudo no mestrado e agora vai dar uma continuidade no doutoramento dela. É dizer para todos que dia 14, próximo, nós teremos o 5º seminário, que aí é o grupo de estudos com treinamento esportivo, então a gente convida todos para que possam estar assistindo. Agradecer o grupo da Gabriela, do Eduardo e do Orciso, pelo convite aos palestrantes, né, e pela disponibilidade de todos aqui estarem assistindo mais esse seminário, que também vai estar disponível na página da web a partir de sexta-feira. Então, muito obrigado a todos e até o próximo seminário.